Bom dia, meus irmãos. Nós estivemos falando durante um bom tempo sobre a família na peregrinação bíblica. Na verdade, na última lição, eu encerrei esse tema falando sobre a peregrinação dos filhos. Mas enquanto eu estava revendo essas questões e percebendo essa realidade, eu percebi que nessa última porção ficou faltando algo mais prático, algo que pudesse ser mais aplicável à vida dos pais na orientação dos filhos. A gente falou muito teoricamente, mas pouca coisa foi prática. Então eu resolvi fazer um adendo, fazer um apêndicezinho aqui para poder falar sobre esse tema. Então, na verdade, essa lição ela não estaria dentro do projeto da lição que foi feita, mas ela seria exatamente para a gente poder encerrar esse momento com uma coisa mais prática, sobre como que nós, pais, podemos caminhar com os nossos filhos à luz da Bíblia. Porque foi muito falado sobre a questão da disciplina, do ensino a esse respeito. E nós terminamos falando sobre esta realidade, e aí nós falamos sobre esse versículo. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o que é exatamente essa disciplina? O que é exatamente essa admoestação? Nós falamos um pouquinho sobre não levar a ira, mas como é que eu faço isso na prática? E eu comecei a pensar sobre isso, porque quando nós estávamos para encerrar, um dos pais, que é o nosso irmão Rafael, esposo da Karen, perguntou: pastor, mas na prática como é que a gente faz isso? E aí eu dei não, lá em casa a gente fazia assim. Eu pensei assim, realmente ficou vago, seria bom a gente ter alguma coisa mais prática voltada para essa direção. Então a nossa intenção é justamente trabalhar sobre isso. Lembrando que o que nós enfatizamos é que vivemos em duas culturas. A cultura da remissão, daqueles que buscam o Senhor, e a cultura da depravação, daqueles que não buscam, que fogem do Senhor, dos rebeldes, daqueles que procuram estar longe do Senhor. Uma cultura que nasce em Caim, que é a cultura da depravação, e uma cultura que vai nascer a partir de Enos, que é a cultura da busca pelo Senhor, do interesse pelas coisas do Senhor, tá certo? E é interessante a gente observar isso, porque eu falei que isso vai acontecendo, nós mostramos alguns versículos lá em Apocalipse dizendo que no final vai continuar sendo assim, vai até o final, essa tensão, Mas, enquanto eu estava preparando também esse estudo, me veio à mente uma outra realidade sobre essa ideia de cultura, para a gente entender o quanto isso é importante. Nesse versículo, a palavra disciplina, no original, é paideia. E o que é essa palavra no original? Essa palavra é fazer no seu filho uma cultura. Essa disciplina é você colocar nele uma cultura, transformar a sociedade a partir da transformação dos seus filhos. A palavra paideia tem esse significado, tem essa ideia. Ela era usada no período grego, onde o pai deveria de ensinar o filho a ser grego. Então ele deveria de fazer uma paideia com seu filho. Tá certo? Então nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a serem crentes. Fazer uma paideia. Então disciplinar nesse contexto. Por isso que eu achei que seria bem interessante a gente falar sobre isso, porque nós vivemos uma época terrível, irmãos. Eu estou estudando para fazer uma lição especial para domingo que vem, o tema é Escola Bíblica Dominical, e então a educação. E não vou adiantar, não vou dar spoiler, não. Depois a gente fala sobre essa questão. Mas é algo muito importante a gente entender como que a cultura nossa tem sido impregnada com essas coisas e quão importante isso é para a gente. Bom, mas antes da gente entrar diretamente no estudo, tá certo? Eu queria trazer para vocês alguns materiais que nós temos na nossa biblioteca, na nossa livraria aqui, e que seria interessante, de repente, você pensar em adquirir esse material para ajudar na educação da sua família e dos seus filhos, tá? Para quem é avós, nós temos esse aqui, e a vovó, que orienta como fazer esse trabalho. Nós temos, para quem está com filha, na época de casamento, já adolescente, para jovem, sua filha em casamento, fala sobre essa realidade, muito interessante, Douglas. É uma série, tá? Nós temos aqui os frutos das suas mãos, a respeito da mulher cristã. Nós temos aqui o casamento reformado, também voltado para a ideia do casamento, é tudo do Douglas Wilson e da Nancy Wilson. E nós temos o marido federal,
que fala sobre o papel do homem dentro desse contexto da liderança bíblica dentro do lar. Essa série aqui é excelente para essa linha. Tem esse aqui, o que é uma família. Hoje em dia, nesse tempo em que a família se tornou algo muito plural, aqui você vai ter uma definição bíblica sobre isso. Esse eu acho excelente, né? Meu filho pequeno governa a casa. Tem um monte de pai que está vivendo essa experiência aqui. Então, esse aqui é interessante para lidar com isso, tá? Tem um do Charles Spurgeon que vai falar sobre orientação prática para falar às crianças sobre Jesus, pescadores de crianças. Excelente para evangelizar os filhos, tá? Tem o Força para a Sua Família, do pastor presbiteriano Ladislau, tá? Que vai trabalhar também essa questão da família. Tem esse que é excelente, Criando Filhos pela Fé, não por fórmulas, que vai tratar sobre a educação dos filhos. Esse é o livro de cabeceira que todo pai deveria de ter, Pastoreando o Coração da Criança, Ted Print. Esse é um best-seller na área da educação de filhos. Então, todo pai deveria de ter esse livro aqui para falar, né? Esse aqui já é para que os meninos, para orientar ou para os meninos lerem já com adolescente ou pré-adolescente, que é Meninos como Você, é para meninos, tá? Fala sobre personagens, sobre meninos na Bíblia. Então, dá uma orientação legal, masculina para os meninos. E aí, para quem tem filhos pequenos e querem ter material para trabalhar com as crianças, nós temos do R6 Pro ABC da Reforma, que conta a reforma protestante para crianças. Bom para você poder fazer a leitura junto com seus filhos. Tem este que é o Evangelho para a Criança. É um trabalho também de evangelizar os filhos, tá? Então é um material excelente para você poder trabalhar. Manual simples e completo, com sugestivas ilustrações para ajudar os pais no ensino dos seus filhos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Aí nós temos as historinhas bíblicas, né? Ou as historinhas com princípios bíblicos. Gustavo Perde o Controle, falando sobre o controle. O Esconderijo de Zoe. Samuca e Seu Pastor. São todos livros voltados para essa linha. Esse é excelente. O Jumentinho que Carregou o Rei, falando sobre Jesus. E esse aqui, O Príncipe e a Taça de Veneno. São livros que você pode adquirir para você ler com seus filhos, contando a história para eles, para poder orientá-los. Então, aqui está alguns materiais para a gente poder ver, se vocês depois quiserem. Tem mais coisas na Bíblia, na nossa biblioteca, está ali no gabinete, mas isso é voltado exclusivamente para a família e para a educação de filhos, tá? Então, isso vai ajudar muito nesse contexto. Bom, a questão é, como que nós devemos de educar biblicamente? Como eu falei, a ideia nossa aqui é trabalhar essa questão prática, é lidar com essa questão, né? E se nós vamos falar sobre educação, a pedagogia está cheia de técnicas, cheia de coisas, cheia de falas, cheia de fórmulas. A pedagogia moderna tem falado muito sobre essa questão de como se educa. Mas deixa eu falar um negócio para você aqui. A pedagogia está errada. Desculpa os pedagogos, desculpa o pessoal que trabalha na área da educação, que é formado nesse contexto. Eu não tenho formação nessa área, minha formação é teológica. Mas eu posso dizer para você que a pedagogia está errada. Por que ela está errada? Porque a pedagogia tirou o princípio, aquilo que é a base de todo o ensino. A pedagogia transfere para a escola a responsabilidade da educação. E a educação é dos pais. A função da escola é formação, é diferente. Não é educar. Quem educa são os pais. Os pais é que educam. E nós temos vivido uma inversão desses valores, em que os pais não estão mais educando, mas quem tem educado é o Estado, quem tem educado é a escola, quem tem educado é o avô, é a tia, e aí enchendo de coisas, enchendo de informações. As crianças sem trazer uma formação adequada, sem trazer uma educação adequada, voltada para essa questão. Qual é o princípio para toda a educação? Qual é o meio principal da educação? Quando nós lidamos com filhos, lidamos com família. Queridos, é a conversa.
é a fala, é estar presente. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos de número 6 a 7. Como nós sabemos, o livro de Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 7. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Como nós sabemos, a educação, Deuteronômio é um livro que é escrito às margens do Rio Jordão, do lado de cá, onde eles ainda não haviam atravessado para tomar posse da terra prometida. Eles estão diante do rio, estão na margem do rio. Do lado de lá é a terra prometida. Eles estão para entrar, para tomar posse dessa terra prometida. Então, Moisés, antes de morrer, faz um discurso relembrando tudo o que foi ensinado, foi passado, tudo o que foi feito nos 40 anos de deserto, reafirmando o ensino, reorientando aqueles homens, aquelas mulheres, para poder trabalhar em educação sobre os seus filhos, trabalhar sobre a realidade. E ele vai dizer, vocês precisam de ensinar aquilo que vocês viveram, vocês precisam de transformar e perpetuar a formação de vocês, a estrutura de vocês, a cultura de vocês, quando vocês estiverem do lado de lá. E aí ele vai falar para os pais. Deuteronômio capítulo 6 vai falar sobre essa realidade, versículos 6 e 7 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno. Quais são as palavras? Aí você vai ver que ele está falando sobre a lei de Deus, que ele está falando sobre a realidade da palavra do Senhor. Essas são as palavras, é a determinação, a lei, a ordem, a direção de Deus. Estas palavras que hoje vos dando estarão no teu coração. Você primeiro precisa de ter certeza e confiança nessa palavra e ter certeza que ela é importante para você. Você precisa de compreender essa palavra, falando para os pais. Precisa de entender do que está acontecendo. Aí depois vai dizer, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-se. Qual é a fórmula que Moisés dá para que Israel perpetue o ensino, a cultura de um povo que serve ao único Deus? Você vai falar, e vai falar, e vai falar, e vai falar, e vai continuar falando, até que isso entre dentro da mente do seu filho, até que ele cresça com isso impregnado dentro de si, né? Pais e filhos precisam de conversar abertamente à luz da Bíblia. A melhor educação que você pode dar para o seu filho é você estar com ele conversando, orientando, direcionando. É assim que se faz a formação da educação. É isso que a Bíblia apresenta. Você pode usar muitos métodos, você pode usar um monte de coisa, mas nada substitui a sua fala como pai para com o seu filho. Consegue entender isso? Nada substitui a sua fala. Você pode pegar o seu filho, fazer um monte de programação lá na sua Smart TV, para que ele veja filmes bíblicos o dia inteiro. Para que ele tenha programas bíblicos o dia inteiro. Não vai fazer o mesmo efeito que você sentar e falar com eles. Não vai. Você pode colocar ele numa escola cristã. Você pode colocar o seu filho dentro de uma bolha, isolando ele do mundo inteiro. Não vai resolver se você não tiver tempo com o seu filho. Se você não gastar tempo, não investir tempo na educação do seu filho. O princípio bíblico é: os pais precisam de conversar com os filhos, de orientá-los à luz da palavra de Deus. Tá certo? Paulo, então, diz que, ele vai dizer, criai-os na disciplina do Senhor. É para criar o filho na disciplina. Lá em Provérbios 22:6 diz que ensina a criança no caminho que deve andar. Nós falamos sobre isso, não é no caminho que ela quer andar, no caminho que você quer que ela ande, mas no caminho que ela deve andar. Tudo isso parte a partir da conversa, do seu tempo gasto com os seus filhos. Vivemos uma época de geração de filhos de pais ausentes, que estão completamente perdidos, sem identidade, que não sabem quem eles são, inseguros,
que não conseguem lidar com as coisas por conta da ausência dos pais. Da ausência dos pais. Existe uma enorme tensão e existe um aumento cada vez maior da depressão entre crianças e adolescentes. Ansiedade nem se fala. Gerada pela essa insegurança, da instabilidade da identidade. Exatamente porque não tem essa participação dos pais em sua vida. Quem aqui lembra de uma conversa importante que teve com o seu pai ou sua mãe ao longo da sua vida? Levanta a mão. Marcou você a vida toda, não marcou? Isso deve estar na vida do seu filho. Isso deve estar na vida do seu filho. E você deve fazer isso apresentando a palavra do Senhor. Mas é importante a gente entender que disciplina que é apresentada aqui, a paideia, ela é diferente em relação a muitas coisas. A disciplina, ela não visa punir. A disciplina visa corrigir. Ela não é punitiva, ela é corretiva, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ouvir essa palavra às vezes sendo usada dentro do magistério, dentro do magistrado, tá certo? Quando um magistrado, ele condena um criminoso, quando ele manda a execução da pena de um criminoso, a intenção dele não é transformá-lo numa pessoa melhor. A intenção dele não é mudar a sua realidade. A intenção dele é punir. É trazer punição. Ele não está preocupado com a transformação daquela pessoa, mas está preocupado com a punição. Só que os pais, o que eles devem fazer em casa é essa disciplina, ou seja, é transformar e não punir. E aí nós temos um outro erro, porque na nossa educação moderna, você isenta qualquer tipo de repressão para dizer que a educação funciona exclusivamente pela orientação, mas a punição também faz parte da orientação. A intenção do pai não é corrigir ou punir no sentido de fazê-lo entender isso à força, mas é através desta restrição e através dessa punição também o orientar lá na frente. Né? Então, quando um pai pega um filho e bate no filho, ele bate porque está punindo alguma coisa que foi errada, não é verdade? Você está punindo. Mas você, ao mesmo tempo, está dizendo para o seu filho assim, não faça isso, porque isso gera castigo. Vou te orientar como que você vai seguir para você não cometer esses erros, para que você não caia nessa situação. Então, ela vai trabalhar também dentro desse contexto, dessa realidade. E você precisa de entender que é preciso aplicar isso. E essa disciplina, ela vai ser aplicada, então, de duas formas. Na forma formativa e na forma corretiva. A disciplina no lar, ela acontece de forma formativa e na forma corretiva, tá certo? A disciplina corretiva, né, é a correção dos pecados manifestos. É você fazer isso. Aquilo que aconteceu no passado, bem como a correção daquilo que se diz respeito ao futuro. Mas a ideia é você corrigir o desvio do caminho. Essa é a ideia, você usa a disciplina para fazer isso. Você usa essa disciplina corretiva no futuro quando você diz não a algo que ele quer fazer e você sabe que aquilo é mal para ele. Então você o corrige antes de chegar lá. E você faz a corretiva do passado quando ele comete um ato e você o repreende em relação ao seu ato e o castiga em relação ao seu ato. Então você está corrigindo uma falha do passado. Como nós somos cristãos, a nossa cultura tem que ser inserida exatamente nesse contexto, de que toda desobediência dos nossos filhos é um pecado. Toda vez que os nossos filhos nos desobedecem, ele está pecando.
Leve o seu filho a compreender isso, a entender que quando ele desobedece uma ordem, uma lei, desobedece a uma pessoa mais velha, desobedece ao professor, quando ele desobedece a você, quando ele faz alguma coisa que vai contrário, ele está ferindo primeiramente a Deus. É a primeira pessoa que ele fere. Depois ele vai ferir você. Nosso irmão Júnior aqui, traz o microfone para ele, por favor. Opa, bom dia. Só voltando um pouquinho rapidão que o senhor tinha falado, pastor, a questão dos pais, da educação e do tempo, né, com as crianças, né? Tempo que eu acho que tem realmente faltado isso. Existe essa situação também que talvez a geração dos pais atuais, talvez eles também não receberam isso, não tiveram essa instrução e às vezes ficam assim, perdidos em como lidar com as crianças. E tem algo muito complicado nos dias de hoje, que é a questão da tecnologia, da internet e de celular, principalmente, que, tipo assim, a gente já tem nossa vida, né, corrida, trabalho e tal, alguns, né, trabalho, estudo e tal, e aí tem que lidar, tem que ter o tempo da família, e ainda tem o bendito do celular para tomar o tempo, né, da pessoa. E, às vezes, também, até a falta de sabedoria ou conhecimento de alguns pais de, tipo assim, dar celular para a criança, entendeu? Que eu acho, assim, muito errado. E, tipo assim, não é opinião, é tipo assim, existe vários livros escritos e mostrando o prejuízo para a criança que tem esse contato muito cedo com tecnologia. E aí, o que eu vejo, por que os pais fazem isso? Porque, na verdade, é muito cômodo. Você, tipo assim, o menino está bagunçando, está fazendo aquela coisa, você entrega o celular, não, pega aqui o celular. Aí pronto, o menino fica ali por horas e horas, paradinho, assim, em frente de uma tela. Agora, o prejuízo que isso vai causar emocional, e tanto porque isso já é um dos motivos que a gente vê essa questão do aumento de ansiedade e depressão em criança e adolescente, coisas tipo assim, absurda. Como é que, por que adolescente está depressivo? Qual o motivo, né? Não tem nem preocupação, não tem um boleto para pagar, né? E por que está com essa ansiedade? E eu e a Gleice agora, a gente trabalhando também com os jovens e tal, a gente começou a descobrir que entre os jovens muitos enfrentam problemas de depressão. E eu fiquei, caramba, isso era algo assim na minha juventude, assim, pouco tempo atrás, né, era algo tão distante, assim, a gente veio falar do amigo, do amigo, do amigo que passou por isso, né, geralmente pessoas mais velhas. Agora não, a gente vê jovens, a gente vê adolescentes, a gente vê crianças enfrentando esses problemas, e eu vejo boa parte, entendeu, já é fruto dessa questão da tecnologia, do excesso. E o que é a questão do celular? O que é complicado? Porque ele ativa algo no nosso cérebro que chama a endorfina, que tipo dá aquela sensação de prazer. Então, você está o tempo todo buscando algo para te dar prazer. Então, acaba que aquilo vira um vício. Quando você vai estudar a questão do que libera no seu cérebro, é a mesma substância que quando a pessoa usa uma droga, por exemplo, dá aquela sensação de prazer o tempo todo. Então, tipo, você está aquilo na mão toda hora, às vezes você não tem nada para fazer, você pega assim, só por um gesto já, digamos assim, automático, para poder olhar ali no celular, e aí isso vai gerando. Então, atrapalha os pais, porque eu roubo o tempo deles, que seria com as crianças. As crianças também já estão entrando nisso muito cedo. Eles, tipo assim, se o adulto tem dificuldade de lidar com isso, com a tecnologia, com o celular, imagina uma criança que não tem nenhuma orientação, entendeu? Então, assim, eu acho que fica um alerta para os pais. E essa questão, só para encerrar, a questão do culto doméstico, né? Eu, por muito tempo, às vezes, fazia muito por obrigação, e às vezes, assim, já, né, de noite, cansado, vamos fazer rapidão para poder encerrar. Mas hoje eu já vejo bem diferente, que na verdade hoje acho que é o tempo que a gente mais tem de dedicar a eles com, como é que fala, com profundidade, sabe? De você conversar, de você perguntar. E aí entra a história, a questão que você acabou de falar do pecado. Que aí a gente sempre traz isso para eles, né? Tipo assim, esses dias o professor reclamou do comportamento do Isaac e tal. Aí a gente foi conversar com eles e tal. A Gleice, ela é muito boa nisso, assim, do jeitinho de falar com a criança, né? Ela é excelente. E aí ela fala, no final de tudo, resumindo, o que é? É o pecado no seu coraçãozinho, Isaac. Ele fala, por que você faz isso e tal? Ele, eu não consigo, não sei o que e tal. Aí a gente vai orar, entendeu? Para Deus te ajudar a superar isso e tal. Que ele está muito bagunceirinho, conversando com os coleguinhas e tal. Mas é por causa do pecado. A gente ora com eles e tal. E é muito bom esse tempo de qualidade que você tem. Porque, na verdade, no dia a dia, você é muito, como é que fala, superficial, né?
aquela conversa ali, é bom dia, boa tarde, tal, aquele beijo, abraço, é superficial. Agora, quando você senta ali, você para, lê uma historinha e tal, e aí você começa a conversar do dia a dia, ali que você consegue realmente ter um diálogo mais aprofundado com eles, uma atenção, e eu acho que é justamente esses momentos que vai ficar mais marcado na mente deles, né? Na questão da educação de pai e filho. Amém. Mais alguém? Obrigado pela contribuição. De fato, realmente, exatamente isso mesmo. Mais alguém? Bom, então a disciplina formativa, né, ela antecipa essa situação para você lidar. Então os pais devem de buscar em Deus a melhor maneira de aplicar isso em seu lar. Um erro da pedagogia é de normatizar ou criar uma ciência do ensino. Até antes da pedagogia existir, o ensino ele não era uniformizado, ele era individualizado. Cada um tinha a sua maneira de ensinar, existiam fórmulas de ensinar, que dava certo para um, dava certo para outro, fazia para um, não fazia para outro. Aí nós aprendemos a normatizar tudo. E a gente começa a buscar exemplos para serem aplicados na nossa vida de um modo geral. A pedagogia nos ensinou a fazer isso. Então, você ensina a ler com essa fórmula. Não existe outra, não é essa aqui. Essa aqui funciona. Mas não funcionou com fulano. Não, é problema dele. O problema não é a fórmula. A fórmula está certa. O problema é a pessoa que está com o problema. Antigamente não tinha isso. Nós fazemos isso na nossa casa. A gente pega e traz essa fórmula e diz, a fórmula é essa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que você está lidando com pessoas. Pessoas são individuais. A sua casa nunca será como a minha casa. O seu casamento nunca será como o meu casamento. E a criação dos seus filhos nunca será como a criação dos meus filhos. São pessoas com sentimentos, com ações, com defeitos, com falhas, com dificuldades em áreas das mais diversas. Então você precisa de entender que o que você precisa é trazer isso para a aplicação da sua vida, da sua maneira, tá certo? Só que existem coisas que são basilares, que são a base de toda a formação dentro de casa. Nós estamos falando sobre educar filhos, né? Tá, existem coisas que são bases. A leitura bíblica diária, a oração diária, o culto familiar, o ir à igreja todas as semanas. Estas coisas nos ajudam na disciplina formativa dos nossos filhos, para formar neles uma consciência, para formar neles uma cultura cristã de fato. Isso é extremamente essencial, e isso serve para a vida inteira. Na teologia nós chamamos isso de meios de graça. São os meios pelo qual o Senhor deixou para que nós alcancemos a graça do Senhor. Então você precisa de ter essa prática dentro da sua casa. Tá certo? Então, o meio mais eficiente de aplicar a disciplina formativa, já que a ideia é conversa, já que o princípio do ensino está na transmissão oral, de você olhar olho no olho, de você conversar, de você ter aquele momento ali, essa é a melhor formação que existe, né? Já que é dessa forma, então os pais devem assumir um compromisso de criar uma cultura cristã dentro da sua casa. É aquilo que nós chamamos de tradição familiar. É a melhor maneira. É a sua família ter tradições que vão inculcar na mente essas coisas. Queridos, não existe ser humano que não viva em cima de uma tradição familiar. Não existe. Todo ser humano está em cima de uma tradição. E a tradição nos molda. À medida que nós somos inseridos dentro de uma tradição, nós somos moldados por ela, entendeu? Você foi moldado por uma tradição familiar. Existe alguma coisa, mesmo que não tenha sido usado esse nome, mas a prática daquilo moldou você. É comum, por exemplo, a gente dizer assim, sábado é dia de faxina. Por que é sábado? Por que não pode ser na terça? Por que não pode ser no domingo? Por que não pode ser na quarta? É uma tradição que se formou. Ah, não, mas é porque eu trabalho de segunda a sexta, só tem um sábado para fazer. Ok, por que você não fez na segunda-feira à meia-noite? Não, nem pensar, né? Mas você entende o que eu estou falando? Eu estou colocando é que você é condicionado à tradição. Isso vai criando sobre suas vidas. Quer ver um negócio?
Mês de julho é férias. Mês de julho é para ir para onde? Para onde? Quem disse? Acampar na beira da lagoa. Quem disse que mês de julho é dia de acampar na beira da lagoa? É para vocês, eu não conheço isso. Na minha cultura, mês de julho nunca foi para a praia. Na cidade onde eu fui criado, na região onde eu fui criado, nem pensar em ir praia é frio. Agora, para vocês aqui é cultural. E é cultural acampar na praia. Eu fico agoniado com um negócio desse. É sério. Eu falo, passar o mês inteiro na beira da praia, sem o conforto da minha cama, sem o ar-condicionado, sem um fogão elétrico, né? Eu fico agoniado. Para vocês é maravilhoso, é cultural. Percebe? É cultural. Dia das Mães é dia de almoçar em família. Quem colocou isso? 24 para o dia 25 é ceia de Natal. Quem colocou isso? Todas as culturas fazem isso? São culturas que são impregnadas dentro da sua família. Que vocês aprenderam, que vieram dos seus pais, que vieram de outras pessoas e que vocês assimilaram. E que fazem parte da sua cultura. Hoje, o Rio Araguaia não é tão concorrido quanto as praias do Nordeste. Porque já tem gente que consegue ir para a praia do Nordeste. Na época que começou, não. Para sair daqui era complicado. Mas tem um monte de gente aqui que não foi para o Araguaia. Falou, não, eu não vou mais para o Araguaia, não. Agora eu vou lá para, sei lá, vou lá para Porto de Galinhas, né? Vou lá para a Praia do Futuro, né? Aproveita para ir para outros locais. Ou, não, não vou acampar na beira-praia, não, vou ver as cachoeiras, né? Então, percebe que a cultura vai mudando? Há um tempo atrás, você não ouvia falar isso. É a beira do Araguaia e acabou, não tem outro lugar melhor. E tinha o local certo. É esse aqui que é o local. Ó. Não serve nem para lá, nem para cá. Esse é o ideal. Aí esse é o ideal para a sua família, mas a outra família prefere o outro lado de lá. Por quê? A memória afetiva. Tradições que vão sendo inseridas dentro do seu contexto familiar. Então você precisa de trazer isso, tá certo? Todos nós vivemos envoltos nessas tradições familiares. A nossa comunidade ela é moldada a partir dessas tradições familiares, que vão mudando esse contexto que está ao nosso derredor, né? Então, porque a memória afetiva te faz dar aquela nostalgia. Nossa, como era bom. Final de semana nós vamos para a chácara. Né? O que é que tem na chácara? Tem cavalo, tem boi, tem galinha, tem coqueiro, tem árvore, tem lá um ribeirãozinho para tomar banho, ou uma lagoa para a gente poder pescar. Então, final de semana é dia de ir para a chácara. Eu não consigo ir. Fui criado na capital. Nunca fui num final de semana para a chácara. Nunca fui num final de semana para passar um final de semana em chácara. Quando a pessoa fala assim, vamos para a chácara, eu fico pensando assim, o que tem na chácara de tão bom assim? Não estou dizendo que vocês estão errados, não. Vocês conseguem perceber? Eu não tenho memória afetiva disso. Eu não tenho memória afetiva disso. Eu não tenho uma tradição em relação a isso. Eu posso aprender? Posso. Posso passar a gostar? Posso. Mas não é a minha tradição. Consegue entender? Essa que é a grande questão, né? Tem gente que ama pescar, pescou a vida toda. Eu não sei o que é pescar, eu nunca pesquei. Aliás, pesquei uma vez só. Não tem essa tradição de ir na beira do rio pescar. Pegar uma vara, colocar aqui, lá, fazer um caniço, lançar, tirar a minhoca na terra. Não sei o que é isso, queridos. Eu não cresci desse jeito. Então, isso são tradições regionais. São tradições que você vai ter à medida que você vai crescendo. Isso vai firmando na sua vida. Então, qual é o nosso papel como cristãos? É transformar essas tradições em torno da vida cristã. Entendeu? É transformar isso em torno da vida cristã. Nós vamos de moldar esta realidade a partir dessa realidade. Entendeu? Então, a disciplina formativa antecipa aquelas tentações típicas em relação ao homem. Vai trabalhar esta realidade nesta formação. Tá? Ela vai trabalhar essa condição sobre a vida de cada um. Exemplos. Como é que eu posso criar uma tradição familiar cristã? Se nós temos que estar com a Bíblia, com a oração, com a participação na igreja, com a ideia de culto
inserida no contexto da minha família. Começa com as coisas simples. Começa com as coisas simples. Levanta de manhã, ora com seu filho. Filho, vamos orar aqui? A primeira coisa que a gente faz aqui é orar para manhã. A gente levanta corrido, né? Ah, pega o café, menino, faz o quê? Ainda mais quando tem menino pequeno em casa, um corre para um lado, outro corre para o outro, aquela agonia e tal, pega. Já orou, menino? Já, então vamos embora. Eu lembro da fala do pastor Eliezer, um grande amigo, foi meu pastor e colega de ministério, está com o Davi, foi tutor do Davi no seminário e está lá na região lá, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: eu nunca acordei de manhã que eu não estivesse vendo o meu pai de joelhos na sala, em cima de um tapetinho, orando. E ele fala: isso marcou a minha vida. Quando eu levanto, quando meu pai se foi, que eu levantei de manhã, que eu vi o tapetinho, era o mesmo tapetinho. E eu vi meu pai não está mais aqui para orar. Ele já está orando, ele já está na presença do Senhor. E ele fala: isso moldou a minha vida. Eu não consigo levantar de manhã e não orar. Eu não consigo levantar e sair. Pode estar atrasado do jeito que for, eu tenho. E outra, tem que ser de joelho. Isso o pastor Eliezer falando. A oração de joelho é melhor que a outra? Não. Por quê? Formou nele essa concepção, essa ideia, percebe? De ver essas questões, né? Então ensina o seu filho a orar, ensina ele a ensinar a ler a Bíblia, né? Então, não, nós levantamos tal dia, aqui em casa a gente levanta tal hora para a gente poder fazer isso e isso. Eu sei que a agenda é complicada, eu sei que é complicado essas coisas nos dias de hoje, mas é extremamente importante se você consegue colocar isso. Você já começa a criar essa memória e já começa a colocar essas questões junto com seus filhos, né? Nós realizamos o culto doméstico todos os dias às 19h30. Ou realizamos uma vez por semana às 19h30 ou às 20h50. Ou às 19h45, né? Ou às 16h52. Cria uma memória. Cria algo que vai estabelecer essa relação. Domingo de manhã nós vamos para a escola bíblica dominical. À noite nós vamos para o culto para poder aprender a palavra do Senhor. São coisas que você vai criando junto com o seu filho, entendeu? Estabeleça pontos que você possa ligar à tradição cristã, à prática de estar com a Bíblia na mão. Sentou para almoçar? Ore juntos, né? Ore juntos. Tenha lá aquele momento de oração. O filho ora, você ora, outra pessoa ora. Tem esse momento. Mas não é só fazer isso não, queridos. Para estabelecer a tradição, é preciso que você fale dessa tradição. Você fale 1, 2, 100, 200 vezes, fale quantas vezes for necessário, o tempo que for necessário. Você precisa de falar sobre isso. Precisa de explicar por que se faz. Por que nós levantamos de manhã e oramos? Você sabe, meu filho, por que a gente ora de manhã? A gente pede a Deus a bênção do dia, a gente agradece a Deus pela noite de sono. Olha, isso aqui é importante, porque nós estamos caminhando na presença de Deus. Porque Deus vai nos acompanhar durante todo o dia. Ele vai te proteger, Ele vai cuidar de você. Né? Por que nós oramos à noite antes de dormir? Porque você está agradecendo a Deus pelo dia, pedindo proteção para a noite. Você vai lembrar que você errou diante do Senhor, você vai confessar os seus pecados. Você vai pedir a Deus que perdoe a sua vida. Você vai orientá-lo nessa questão. Isso vai formando essa semana. Por que nós vamos ter que ir domingo? Pai, eu queria ficar até mais tarde no domingo. Não, meu filho, domingo é dia do Senhor. Domingo nós vamos lá buscar o Senhor. Nós vamos logo cedo, porque o dia amanhece e nós já acordamos na presença de Deus. Nós já aproveitamos para aprender o dia que a gente tem para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. O nosso Deus é vivo, é poderoso. É o dia que nós buscamos Ele. É o dia em que o Senhor venceu, né? É o Domini, dia da vitória. Então você estabelece isso. Você ensina isso. E isso vai caminhar sobre a vida do seu filho. Você precisa de ter essa direção, tá certo? Essa é a instrução bíblica. Volta lá em Deuteronômio, volta lá. Deuteronômio 6. Vamos ler de 6 a 9 agora. Deuteronômio 6, de 6 a 9.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceba que a intenção é o seguinte: isso vai estar o tempo todo, na sua casa, o tempo todo vai estar sendo visto isso. O tempo todo vai estar sendo visto isso. Né? Você tem um versículo pendurado em algum lugar na sua casa? Um versículo bíblico pendurado lá? Aí a gente coloca, né? Um quadro, uma coisa qualquer, eu coloco uma situação lá. A ideia não é só ter esse versículo bíblico, mas a ideia é que essa casa seja envolta com essa cultura, em que se fale da Bíblia, em que se expresse da Bíblia, em que se leia a Bíblia, em que se corrija à luz da Bíblia, em que se direcione com relação à Bíblia, perceba? Você vai formando essa cultura, vai criando esse princípio. Queridos, uma criança nasce judia e cresce judia, não é porque ela tem convicção da salvação dela como judeu, é porque ela cresceu numa cultura judaica. Uma criança nasce muçulmana e cresce muçulmana porque ela cresce numa cultura muçulmana. Uma criança nasce católica e cresce católica porque ela cresceu numa cultura católica. Uma criança nasce presbiteriana e cresce presbiteriana se ela crescer numa cultura presbiteriana, numa cultura reformada. Você vai trazer aquilo. Não estou falando da salvação do seu filho, isso está entre ele e Deus. Estou falando sobre a formação do seu filho, sobre os princípios basilares que darão a ele a direção para que ele continue na presença do Senhor, que criará sobre ele a identidade necessária, para que ele não fique aí perdido em relação a essas questões. Nós cremos, como um povo evangélico reformado, né, como um calvinista, de que Deus é o Deus da aliança, de que Deus nos escolheu para a sua salvação, né, que Deus nos deu uma família para que nós governássemos ela ou direcionássemos ela à luz da sua palavra, né, e que Deus é o Deus quem salva os nossos filhos. Desde que os meus filhos nasceram, eu criei que eles iriam ser salvos. E trabalhei para que eles pudessem caminhar nessa direção, com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, percebendo que eles precisavam de ser crentes. Precisavam de ser presbiterianos. Formando essa cultura. Percebe isso? Então, o seu filho precisa de crescer impregnado nisso. Porque se ele não crescer com essa impregnação cultural, ele cresce sem identidade. Ele chega no determinado vida e fala: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que estou fazendo sobre essa terra? Qual a importância minha sobre este mundo? Ele não tem identidade. Eu sou homem ou eu sou mulher? Por que eu sou homem? Por que eu sou mulher? Ele não tem identidade. E a nossa sociedade moderna está destruindo a identidade. Li um artigo recentemente do Brasil Paralelo. Crianças com gênero de minotauro. Já ouviram falar nisso? Tem uma doida, varrida, que precisa de ser internada no hospício. É doida, a mulher é doida. Pesquisadora na área da psicologia, que ela diz que nós chegamos a um tempo agora em que as crianças, por conta do gênero fluido, ela pode escolher ser um gnomo, uma sereia, um minotauro. Nós não ensinamos, olha só a conversa, nós não ensinamos as nossas crianças a serem princesas e príncipes, vivendo no mundo encantado. Por que o mundo encantado não pode se expandir sobre a vida dessas crianças para que ela seja uma sereia? Afinal, o gênero é fluido. Aí você fala assim: ela está louca. Aí tem gente comprando isso aí. Tem gente comprando essa ideia. Não tem identidade. Não existe o porquê da vida. Compra a ideia. É isso que a nossa geração futura está enfrentando. É isso que os filhos de vocês estão agora enfrentando no perigo. É isso que os meus futuros netos irão enfrentar.
essa realidade. Deixa eu só chegar o microfone, porque é mais fácil. Porque aí todo mundo ouve. Essa questão aí dessa confusão de gênero, né? Nós também temos que levar em conta que nós, como educadores, que nós, como pessoas cristãs, muitas vezes estamos nos calando diante disso, com medo de ser taxado disso, daquilo. Então, nós também pecamos em relação a isso, porque nos calamos, né? Só não se compra hoje a ideia de que o gênero é masculino ou feminino em relação à pessoa, né? Só não se compra essa ideia. Mas todas as demais, eu estou inserida ainda no meio da educação, e aí eu me deparo com essas situações. Pessoas tão jovens e com tantas confusões de mente. De verdade, não sabem o que são, né? Porque não é admissível, eu não vejo como admissível uma adolescente de 12 anos, que está num 7º ano, indo para um 8º ano, e se definir como não sabe o que é. Né? E isso a gente se depara, isso é uma realidade do mundo atual. E, na maioria das vezes, eu digo em relação... Muitas vezes a gente vê pessoas conhecedoras da palavra se calando diante dessa situação, né? De não orientar, com medo do pai, com medo da família, mas a gente precisa se posicionar, né? Mesmo sendo correndo o risco da família chegar e falar, olha, eu não queria. Eu já me deparei com isso, né? Com alunos onde os pais me chamaram coordenação para dizer, olha, mas eu não queria que você desse sua opinião. Então, eu também fui, assim, muito taxativa. Eu darei minha opinião. Porque eu tenho que, se eu crer, eu sou cristã, por que eu vou me omitir? Eu não tenho que me omitir, porque a sociedade está essa bagunça. A gente precisa falar à luz da palavra, né? E ter posições. E isso nós, como crentes, não temos feito de fato. E isso tem atrapalhado também. Então, o posicionamento, aí se compra essas ideias de psicólogos, de tudo que é logias por aí, né? Essas são modernas, essas são aceitáveis, mas o que é de fato aceitável, as pessoas estão se encolhendo. E é isso, pastor. Obrigada. O Rogério, depois o Judali. E o Orivaldo. Rogério, Judá e o Orivaldo. Eu pensei que você estava apontando para o Rogério. Eu queria compartilhar assim, né? O pastor estava falando, né, de quando os filhos aceitam a Cristo, né? Só que antes disso a gente fica apreensivo, né, pastor? Quando que a nossa ansiedade, assim, que nossos filhos façam a classe catecúmena e declare, né, diante da igreja que aceitou a Cristo, né? Que faz a sua profissão de fé, e a gente não, em momento nenhum, ficou falando, você tem que fazer logo lá a classe catecúmena, vai logo lá, porque a nossa vontade é essa, né? De empurrar o menino para lá. E aí a gente começa a ver alguns jovens, praticamente da idade dos nossos filhos, e primeiro, né? Já está fazendo a classe catecúmena. E o nosso filho nada ainda, né? Não toma decisão. E a gente também não pode... Vai lá, que é obrigação. Isso aí tem que ser uma coisa natural, né? Então, a gente passou anos preparando os nossos filhos para isso. Só que a decisão é deles, né? E aí a gente fica um tanto quanto apreensivo, porque são muito tempo assim a gente orando para que o filho declare finalmente, né? Que não, ali agora tem uma pessoa que a igreja está vendo que aceitou a Cristo. Eu acredito que minhas filhas, claro, aceitaram a Cristo antes, porque o batismo é só um fato que ele está
só comprovando o que ele já vinha pensando e que ele já aceitou a Cristo. E aí, vendo a tia Verônica falar aí, né, que ela participou, né, diretamente da criação das minhas filhas, e ela conhece as meninas, né, das besteiras que já fizeram, das coisas que, né, o caráter delas também. Então, são muitas pessoas dentro da igreja que ajudam também, para que os nossos filhos, não é só os pais, a obrigação principal é do pai, mas todas as professoras da escola dominical, a gente tem que levantar isso, porque o quanto a escola dominical foi, né, importante e é importante na vida das minhas filhas. E aí eu estava ouvindo o Júnior falar que ele está fazendo um trabalho agora com os filhos dele, né? E aí eu falei, e eu perdi isso. Em algum momento eu perdi isso, porque lá em São Paulo, correndo para lá e para cá, eu perdi essa oportunidade. Então eu tenho inveja santa aí dele, né? Desse trabalho que ele está fazendo com os filhos dele, que vai fazer muito efeito lá na frente. Mas eu louvo a Deus, né, porque deu certo, né? Cada uma está numa sala agora e a gente vai acompanhando. Toda hora tem que orar por alguma coisa, né? Aí o senhor também falou sobre casamento, aí, não sei o quê. Eu não sei quanto os outros pais aí. Eu tenho 2 meninas, né? Senhor, manda um varão. Ai, meu Deus do céu. Não dá muito ânimo orar por isso. Vou falar a verdade, né? Mas a gente tem que orar, né? Como pai, a gente tem que orar, né? E aí, Senhor, os filhos se formando, né? Aí tem que orar pelos filhos se formando. Rebeca está no penúltimo semestre, né, de enfermagem, o semestre que vem ela se forma. Aí a Luana já entra, já termina o ensino fundamental, né? Acho que é isso, né? Porque na minha época era médio, né? Na minha época era colégio, né? Então é difícil. E eu sei que todos os pais aqui ou passaram, ou vão passar por tudo isso, né? Mas se o pai e a mãe permanecerem firme dentro da igreja e orando, a probabilidade ela é muito maior. Não é garantia. Não é garantia. Porque a gente sabe que tem muitos pais aqui dentro que os filhos não estão aqui dentro. E não é culpa deles. Não dá para acreditar, porque acreditar toda a responsabilidade para os pais. Porque eu vi muito, a gente conhece pais aqui maravilhosos, pessoas de Deus, assim, pessoas que dão testemunho muito mais que outros, mas os filhos não estão na igreja, né? E eu fico pensando, que tristeza isso, porque a gente quer saber que o filho tem certeza da salvação e quer estar com Cristo. Talvez o filho vá embora antes que um pai, e o pai já é uma dor, e saber que o filho não vai estar com Cristo, porque não aceitou, deve ser uma dor assim terrível. E também, imaginar que eu vou para o céu e meu filho não vai, cara, é uma dor terrível. Então, só desculpa me alongar nessa parte, não, mas é que eu queria compartilhar esse sentimento. Na última lição nós falamos sobre isso, a questão de que os pais têm uma responsabilidade, mas essa responsabilidade ela se torna mútua e depois ela se torna a responsabilidade do filho, né? Há um momento em que o filho tem que tomar a decisão. Então, essa transição vai acontecer. Eu fiz a minha parte? Fiz. Confio no Senhor, deixo na mão do Senhor, é com Deus. Agora, ele vai precisar de entender daquilo que foi feito, né? Nós não estamos lidando com essa questão da conversão, nós estamos lidando sobre a questão da cultura que nossos filhos estão inseridas e que nós precisamos de mudar hoje. Essa que é a grande questão. Quando Paulo escreve lá em Efésios, imagine a época de Paulo, irmãos. Imagine a época de Paulo, a cultura que está sendo inserida. Veja bem, você nasceu e cresceu numa cultura cristã. Os seus filhos estão sendo criados e irão crescer, e os seus netos irão crescer numa cultura pós-cristã. Mas a cultura de Paulo era antes do cristianismo, era totalmente pagã, sem qualquer formação nesse contexto. E aí, por isso que a ideia, quando ele coloca lá, né, mas criai-os na disciplina, ou seja,
Formai uma cultura, criai numa cultura, a ideia era essa. Forme sobre a sua família aquilo que é a base, que é a alicerce, para que ela cresça, e isso deu certo. Entende? Então, qualquer cultura é formada assim. Isso independente de salvação, a cultura é formada desse jeito. A cultura é formada desse jeito. Nem todos na Europa se converteram na época da Reforma Protestante. Nem todos na Inglaterra eram cristãos na época da Reforma Protestante. Nem todos nos Estados Unidos eram cristãos quando houve a proclamação da República, eram salvos. Mas a cultura cristã estava lá. Estava inserida naquele contexto. E é disso que a gente está falando. Nós vivemos num contexto totalmente fora, a gente precisa de trazer isso para os nossos filhos. Então, crie essa cultura dentro da sua casa. Confie em Deus para que Deus faça salvação. Se você não criar essa cultura, ele vai crescer em qual cultura? Na do mundo. Se ele crescer nessa cultura do mundo, ele vai se atrelar às coisas do mundo. Deus pode salvá-lo lá? Pode, como Deus vai salvar muita gente que está lá. Da mesma forma. Mas você quer seu filho crescendo nessa cultura? Eu não quero. Então faça a cultura correta, daquilo que você entende o que é certo. Entende? Essa que é a questão. Judá? Bom dia, pastor. Só falando um pouco um desabafo e um pouco da visão de uma pessoa que está aqui nessa geração que está se perdendo, né? Qual é a maior dificuldade de ter uma disciplina corretiva hoje, o que eu vejo? Não é você, como cristão, continuar como cristão. O problema é você passar para o próximo o que é correto, né? Porque existe assim, o que é mais difícil para eles? Eles têm uma verdade relativa, né? Então, para eles, quando lhe convém, a ciência é soberana. Mas quando você rebate com a ciência, não, mas a ciência não está certa assim. Quando você rebate com a palavra de Deus, não, mas aí a ciência é que está correta. Então, a verdade para esse tipo de geração é sempre relativa. Então, aparece às vezes que você está literalmente conversando com a porta. Você fala, você começa a rebater o argumento que essa galera vem fazendo. Por exemplo, tem vários gêneros. Tem o homem, a mulher, o bi, o pan, não sei o quê. Qual é a definição de um bi para eles? É o que gosta de 2 gêneros. Ou seja, só tem 2 gêneros? Não, porque tem um pan que gosta de todos os gêneros. Mas qual é a diferença? E eles começam a fazer uma verdade relativa. Então, assim, é muito difícil você bater. E, às vezes, cansa, né? Então, assim, eu acho que o mais difícil, como a irmã ali falou, dentro de uma escola, ou então debater com um amigo fora, é você combater essa verdade relativa que ele tem, né? Se ele está convicto daquilo, ele vai fazer de tudo para continuar naquilo. E, às vezes, isso cansa e você simplesmente se cala. Então, assim, hoje, minha visão sobre isso é que o cristão, ou o que está indo no caminho correto, para ser mais abrangente, ele começa a cansar. E só tem voz quem consegue ter a verdade relativa, porque está sempre ali na mídia, está sempre ali ganhando a discussão, entre aspas, e a gente fica cansado, né? Então, assim, é só passar a minha visão de quem está nessa geração que eu vejo que está se perdendo. A geração está muito complicada. Só para a gente poder entender, Judá, a gente está vivendo, como eu falei, uma era como foi a igreja primitiva e como alguns povos, alguns cristãos vivem em meio a culturas não alcançadas, né? Eles não têm voz. Eles não têm voz. O que vai fazer é o fato de que eu vivo e a minha convicção. Por isso que a identidade é tão importante, né? Você não tem voz hoje na escola, você não tem voz hoje na faculdade, então você precisa de ter essa ideia de que, assim, o que eu sou, acabou. Eu sou isso. Meu querido, você pode ser o que você quiser. Você está errado. Ponto, acabou. Não vou discutir contigo. Você quer saber o que eu penso? Pare para me ouvir. Não quer saber? Também não quero discutir. Mas eu tenho a minha convicção daquilo que eu sou. E é isso que a gente precisa formar nos nossos filhos, entende? É formar essa convicção de aquilo que ele é. Para ele chegar e falar, eu sou isso e acabou. Né? Eu tenho que ter essa cultura. Gente, a ideia da verdade relativa, ela tomou conta da sociedade ocidental. Mas a verdade relativa, ela sempre existiu desde o início. Você já parou para pensar que, no passado, quando Israel é formado,
cada povo, cada vila tinha um Deus e acreditava de uma forma nas coisas? Cada um tinha a sua própria verdade? Nós vivemos uma realidade parecida hoje. A própria cultura grega é estabelecida por várias filosofias. Qual que estava certa? E elas competiam entre si ali dentro. Sempre houve uma relatividade. A única relatividade que não aconteceu foi quando o cristianismo entrou com o absolutismo. Agora, imagine Israel, uma nação absoluta, no meio de um contexto totalmente fora. Imagine a igreja de Corinto, no meio de um contexto totalmente fora. Nós temos que aprender com eles, a ser como eles, porque nós vamos passar por uma realidade dessa. Nós desaprendemos esse contexto. Ok? Fala, meu irmão. Bom dia, irmãos. Eu tenho como princípio e convicção que Deus está no controle de tudo, né? E aí é obrigação nossa de fazermos o que a palavra nos manda fazer, né? Ensinar, inculcar na cabeça dos nossos filhos aquilo que é a verdade absoluta, que o senhor acabou de falar isso. E aí temos que isso é coisa do nosso inimigo maior, né? Isso é com certeza feito por ele e a tendência é essa. E não vamos ter folga em relação a isso, porque teremos, durante toda a vida que tivermos por aqui, seremos, né, combatidos por ele em relação a essa questão, teremos essa questão. Aí o que a irmã Verônica falou, de ter medo, de temer, né? O que a gente tem hoje, tem um sistema, assim, você, às vezes, não tem uma pessoa específica de combatendo, mas você fica com medo de combater o sistema, porque é todo um sistema aí pressionando você não pode falar, você vai falar, alguém combate você não tem a ideia, nem o direito de falar a sua verdade, né? E aí acaba todo mundo entrando em pânico em relação a essa questão de não querer. Aí vai deixando, e aí é o que acontece, é que a realidade vai se mudando, e essa geração que está aí, por não ter uma formação de berço, como de tradição, ela vai se perdendo. Como a gente pode até resgatar na Bíblia, também tinha várias gerações, né? Uma geração se aproximava de Deus, outra se afastava de Deus, outra Deus tomando de conta disso. Eu acredito que tem. Então, o que nós temos que ter, eu tenho pregar, é que só tem duas verdades, né? Ou você vai viver na eternidade com Cristo, ou você vai viver longe dele, lá no inferno ardente. Amém. Amor, eu vou, por causa do horário, eu preciso terminar. Não, é rápido, é só contar um fato, porque às vezes a gente pensa, igual o Júnior falou, né? Na época do Júnior, a depressão, a ansiedade estava tão longe. Imagina na minha época, que nem tinha nome para isso. Aí, essa verdade hoje que está sendo ensinada, a gente está bem pertinho de nós. Então, muitas vezes a gente fica aqui adormecido, achando que o negócio está lá para as grandes capitais, para os grandes países, mas está bem aqui pertinho de nós. E aí, eu só contando o relato do Heitor e da Radassa, são gêmeos, né? Os filhos do Eduardo estavam lá no hotelzinho. Primeiro dia eu que fui levar no hotelzinho. Quando eles chegaram de volta, eles falaram: tia, tem um coleguinha nosso que ele falou que é fêmea. E ele é menino. Ele falou para mim que ele é fêmea. Criança de 5 anos. Né? E ele falou assim: não, você é macho. Aí foi, você falou, então foi, então continue falando isso para ele, né? Pra você ver a noção, né? Onde nós estamos, né? Amém. Pois é, mas nós estamos indo para fora e o nosso foco é aqui dentro. É a nossa família, tá? Os de fora, vamos deixar eles fora por enquanto. Vamos focar naquilo que é a gente. Falamos sobre a questão da disciplina formativa. Então, você precisa de formar uma cultura. Aí vem a disciplina corretiva, tá certo? Se a disciplina corretiva, a função dela é a correção de pecados manifestos. Seu filho é um pecador, você é um pecador. Pecados irão se manifestar ao longo da história. Se a disciplina corretiva é evitar que ele peque, a formativa é evitar que ele peque, a corretiva é corrigir o pecado, é trazê-lo de volta para essa condição, para essa realidade da vida dele, entendeu? Então, quando você for fazer uma disciplina corretiva, use a Bíblia. Gente, use a Bíblia para corrigir os seus filhos.
Você não quer somente que ele deixe de praticar algo que é socialmente errado, ou que ele obedeça a você. Você quer que ele aprenda a palavra de Deus e que ele viva no contexto da palavra de Deus. Então, use a Bíblia, tá certo? Nunca corrija o seu filho com raiva. Nunca corrija o seu filho. Tem hora que dá vontade de matar, né? Tá que dá vontade de matar. Você pega, menino! Não corrija com raiva. Espere. Mas também não dá tempo demais. Você precisa de corrigir no tempo oportuno. Entendeu? Mas sente, converse, oriente. A melhor maneira de você fazer isso. Você precisa de ter essa direção, né? Então você precisa de ter essa convicção sobre a vida dele. Eu estou perdido aqui nos slides, deixa eu voltar aqui, né? Passar aqui. Nossa, eu estou muito atrasado no slide aqui. Deixa esse slide fora, então. Aqui. É esse versículo aqui, de Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo disciplina. A disciplina precisa, mas não adianta você simplesmente botar ele de castigo, não adianta você dar as palmadas. Não dá palmada não, dá uma chinelada, pega uma varinha boa, né? Bate na bunda, que é para ficar a marca, porque aí a professora na escola não vê, porque se ela ver, ela vai falar que você está espancando seu filho. Então bate na bunda, que ela não vai baixar o shortinho dele, né? dá uma chinelada. Não bate, não, sabe por quê? Não dá palmada não, porque a mesma mão que você usa para carinhar é a mão que você vai usar para bater. E aí, às vezes, você vai chegar e aí não vai dar certo. Então, use um instrumento para fazer isso, para corrigir. A melhor psicologia em relação a isso, né? Mas você não deve demorar de fazer. Se prometeu, cumpra. A palavra do crente não é sim, sim, não, não. Meu filho, se você fizer isso, você vai receber uma palmada. Ok, ele fez. Porque você não devia ter feito, não sei o que, brigou, reclamou e tal, não deu a palmada. E aí? Você mentiu. Dê a palmada. É uma? Dê uma. Não dê duas. Você prometeu uma palmada. Dê uma palmada. Depois converse. Use um versículo bíblico para orientá-lo. Converse novamente. Ore com ele. Traga para ele, para esse contexto. Apresente essa necessidade sobre a vida dele. Você deve de ler a Bíblia. Você que é pai, deve de ler a Bíblia na intenção de buscar fórmulas para corrigir o seu filho. Olhe textos, versículos, passagens que sirvam para a correção. Ore e peça a Deus direção para que você possa fazer isso. Existem muitos versículos que podem ser usados em relação a isso, né? Eu vou citar 10 exemplos aqui, porque o nosso horário está muito em cima, mas eu vou pedir a irmãzinha só para... Né, hoje a senhora está sentada aí, né? O Salomão, então Napoleão, então está mais fácil, está mais tranquilo. Mas eu preciso de fazer isso aqui para vocês entenderem, porque a ideia é prática, né? A gente está discutindo, mas a ideia é prática. Como é que eu faço isso? Quer ver um negócio? Eu quero corrigir o meu filho sobre uma desobediência. Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Eu vou pedir para a Deliane abrir em Colossenses 3:20. Eu quero orientar sobre guardar os brinquedos, sobre bagunça. 1 Coríntios 14:40. Eu vou pedir para que o Judá leia 1 Coríntios 14:40. Eu quero corrigir o desrespeito. Efésios 6, 2 e 3. Eu vou pedir para o Romualdo fazer a leitura desse versículo. Eu quero corrigir um ataque de ira. 1 Tiago 1, 19 e 20. Eu vou pedir para que o Orivaldo leia esse versículo. Tiago 1, 19 e 20. Eu quero corrigir filhos murmuradores, reclamões. Filipenses 2, 19. Eu vou pedir para o Rafael fazer a leitura desse versículo. Filipenses 2, 19. Eu quero orientar quando ele não ganha aquilo que quer. Lá quando faz birra, porque, eu queria, não vai dar? Então você pode usar nesse sentido, Lucas 12, versículo 15, a parte B. Eu vou pedir para o Francisco ler. Lucas 12, 15b. Eu quero corrigir um ato de rebeldia. Provérbios 30, 17. Eu vou pedir para o Napoleão ler. Provérbios 30, 17. Eu quero orientar quando ele está com medo. Medo de tomar vacina, medo de fazer alguma coisa. Salmos 56, 3. Vou pedir para o nosso irmão Helder fazer a leitura para a gente. Salmos 56, 3. Eu quero orientar quando há um esquecimento. Esqueceu a lição, tirou a nota ruim.
né? Ou esqueceu uma instrução, ou esqueceu uma ordem, né? Hebreus 2, 1. Eu vou pedir para que o Júnior faça a leitura de Hebreus 2, 1. Eu quero corrigir os irmãos quando eles começam, tem filhos, irmãos, quando eles começam a fofocar um do outro, falar mal um do outro. Ou na escola usa para falar mal um do outro, né? Para fazer fofoca, para fazer aquela intrigazinha de colegas. Eu vou pedir para que, deixa eu ver aqui, quem que eu vou pedir aqui? Vou pedir para o Vinícius fazer a leitura de 1 Pedro 3:10. 1 Pedro 3:10. Aí nós vamos começar lá com corrigindo a desobediência, 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Então você vai chegar perto do seu filho, ele desobedeceu, você vai corrigi-lo, vai dizer para ele por que você está corrigindo, qual foi o ato de desobediência, você fez isso não deve ser feito, tá certo? Deixa eu te mostrar um negócio aqui, a Bíblia diz que você está errado nessa sua postura. Olha o que a palavra de Deus diz. Por isso você está sendo corrigido. Por isso que você está passando por isso. Você está orientando à luz da Bíblia, está usando um versículo e está tomando a correção correta, tá certo? O Judá, 1 Coríntios 14:40, né, Judá? Isso. Pode ler. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Filho, vamos guardar os brinquedos? Vamos juntar as coisas? Porque a Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Vamos lá? Vamos lá. Efésios. Efésios 6, 2 e 3. Honra o seu pai e sua mãe, e que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você terá uma longa vida sobre a terra. Ele agia com desrespeito. Desrespeitou você, desrespeitou a avó, desrespeitou a professora, desrespeitou a autoridade. Você depois vai poder usar esse versículo para ensinar o seu filho que quando fala paz ali, no original, lá em Êxodo, também se refere à autoridade, àqueles que são mais velhos. Você tem a oportunidade de ensinar sobre isso e apresentar um versículo dentro desse contexto. Tá certo? Quem que eu pedi para ler primeiro é Tiago 1, 19 e 20. Quem foi que eu pedi para ler Tiago? O nosso irmão Orivaldo. Sabeis essas coisas. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Deu uma crise de ira, deu aquela irritação, fez birra, brigou, gritou, está nervoso, chateado. Olha o versículo aí para você poder corrigi-lo, para poder chegar para ele e mostrar essa realidade. Filipenses 2,14. Quem que eu pedi para ler Filipenses 2,14? O Rafael ali. Murmurando, reclamando, chorando demais, falando. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Está murmurando? Está reclamando? Né? Fazei tudo sem murmurações, é o que a palavra de Deus nos diz. Lucas 12, 15, a parte B. O Francisco ali. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você não vai dar ao seu filho aquilo que ele quer? Eu quero a bicicleta. Não, você não vai ganhar a bicicleta. Olha esse versículo aí. A vida de um homem não consiste em todos os bens que ele quer, que ele tem. Há coisa mais importante em relação a isso. Né? Você pode orientar seu filho dentro dessa condição. Tá certo? Provérbios 30, 17. Quem que eu pedi para ler? O Napoleão aqui. Provérbios 30, 17. Um ato de rebeldia.
Ó, tá vendo? Quer corrigir sobre rebeldia? Olha o que é que fala sobre a questão da rebeldia. É a Bíblia que está dizendo. Você vai lidar com essa questão. Salmo 56, 3. Acho que foi o irmão Helder que eu pedi para ler, né? Aqui, ó, irmão Helder. Salmo 56, 3. Deixa eu só chegar o microfone aí, que aí o pessoal que está em casa também consegue ouvir. Já estamos terminando. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Filho está com medo? Vai levar vacina. Eu não quero tomar agulha não, meu filho. Olha o que a palavra de Deus diz. Você deve confiar no Senhor, né? Então você vai orientá-lo dentro dessa condição, tá certo? Quando ele esquece uma ordem, uma lição, uma instrução, Hebreus 2:1. Quem ficou de ler Hebreus 2:1? Aqui o Júnior. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Percebe? O último versículo que eu coloquei aqui, 1 Pedro 3,10, quem é que eu pedi para ler? Foi o Vinícius aqui, ó. É o maior que está aqui no meio aqui, esse? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Está fazendo fofoca, está fazendo intriga, está criando confusão entre os coleguinhas, em casa está aquela situação, dá a correção, usa a Bíblia. Eu dei 10 exemplos aqui, irmãos, para que vocês percebam que a Bíblia tem resposta e tem condição de ajudar você a corrigir o seu filho. Basta você usar a Bíblia. Então, leia a Bíblia pensando nisso. Olha, isso aqui, essa história aqui, ela me dá uma ilustração para o meu filho. Essa orientação aqui serve para me corrigir determinadas coisas. Marque esses versículos. Tem esses versículos em mão, para que você possa usá-lo ali nessa correção. Então, corrija e faça isso. Isso também serve para a formação. Perceba? Ele vai formar nesse contexto. Isso gera o quê? Gera uma cultura de que a Bíblia é importante para essa criança. Desde cedo ela está ouvindo que a Bíblia é importante. Desde cedo ela está aprendendo essas questões, né? Então, procure fazer isso. Ensine o seu filho a ler, para ler a Bíblia. Leia com ele a Bíblia. Entendeu? Leia para ele livros com moral, com princípios cristãos. Conte histórias bíblicas, narrativas bíblicas para ele. E depois incentive ele a ler livros cristãos. Incentive, porque ele vai precisar de ter essa formação cultural, vai precisar de ter isso gravado no seu coração, na sua mente, para que ele possa crescer nesse contexto, tá certo? Para que ele possa fazer isso. Lá em casa nós fizemos, isso serviu para a minha casa, igual eu falei, cada família funciona de um jeito, mas na minha casa serviu assim. Quando meus meninos aprenderam, eu gostava de contar historinha, eu gostava de inventar historinha. Então eu sentava sempre e contava uma historinha com um princípio bíblico lá. A Adriane gostava de ler as narrativas bíblicas, mas eu gostava de fazer as histórias. Então, fiz um monte de história e contava para eles lá, e ficava lá. E às vezes tinha aquela história sequencial, ficava, pai, conta a história, conta a história. E eu ia contar a história para eles. Aí, quando eles começaram a aprender a ler, eu comecei a comprar livros cristãos para ele, coleções evangélicas, como essas aqui, para que eles pudessem ler. Aí eles começaram a ler as histórias. Aí eu fiz com eles o seguinte, olha, para cada livro, eu lembro que na época era assim, para cada livro que vocês lerem e me derem um resumo, vocês vão ganhar R$1. Na época era dinheiro, gente. Na época era dinheiro. E eu comecei a fazer isso, dando dinheiro para que eles pudessem ler. Então eles tinham que ler o livro e me dar o resumo, aí eles iam contar a história para mim. Entendeu? Rapaz, eles liam 5 livros na semana, no mês. Pegavam e liam, e pegavam, e liam, e aí eles tinham que contar a história para mim. Né? Aí, claro, eu teria que saber a história para poder saber se eles estavam contando certo. E aí eles ganhavam. Eles compraram um videogame usado com esse negócio, juntando dinheiro assim. Aprenderam a amar a leitura por conta dessa questão, começaram a ler. Aí, sabe, como eu contava historinha e como eles começaram a ler, sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a escrever historinhas dele. Eu não sei se a Adriane tem guardado ainda a historinha do Davi, quando Davi era pequeno. A galinha crente.
Ele fez uma historinha com o desenho da galinha, a galinha crente. O Fernando tinha historinha, o Davi tinha historinha, o Daniel, mais novo, começou a ter historinha, começou a escrever, começou a envolver, todas com princípios e morais, para que eles pudessem fazer. E aí eles começaram a falar isso para os coleguinhas dele. Então insira a cultura, coloque essa identidade nele, ele precisa de ter essa identidade, querido. Ele precisa de crescer nesse contexto, porque lá fora vão tentar destruir tudo que você plantou aqui. Tudo que você plantou aqui, eles vão tentar destruir, tá certo? Então você precisa de fazer isso. O pai cristão deve promover a identidade cristã em seu filho. Você deve de promover a identidade cristã. Ele deve de pensar, ele deve de ver, ele deve de enxergar na visão de Cristo, segundo a palavra de Deus. Ele tem que olhar todo esse contexto e pensar. Quando um professor chegar para ele falar alguma coisa, ele tem que pensar, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Ele tem que estar com isso enraizado em seu coração, para que ele possa viver nesse contexto.